Como Deus salva um pecador, por John Bunyan. O texto deste e-book consiste na parte final do capítulo 4 do livro Salvos pela Graça. Iniciaremos pelo primeiro dia em que ele começa a lidar com as suas almas, até ao momento em que eles serão levados para o céu. Número 1. Geralmente Deus começa a tratar com os pecadores quando lhes convence de seus pecados através de sua palavra, e então os pecadores começam a se comportar de modo estranho. Eles odeiam ter suas consciências tocadas e não gostam de refletir sobre o que tem sido, o que são no momento ou o que será deles no futuro. Eles consideram que pensamentos como esses são inapropriados, dolorosos e prejudiciais. Por isso, Deus diz a respeito deles: não quiseram escutar, deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Zacarias capítulo 7, versículo 11. Eles se interessam por qualquer coisa que não seja a palavra. Um bar, um bordel, uma casa de jogos, esportes, prazeres, sono, o mundo. E tudo isso buscando evitar o poder da palavra de Deus. Número 2. Quando Deus se aproxima deles e começa a conceder convicção às suas consciências. Embora essa convicção seja o primeiro passo para a fé e o arrependimento, e consequentemente para a vida eterna, que tentativas eles fazem para esquecê-las e se livrarem delas? E embora agora comecem a ver que precisam ser transformados, ainda assim, passar a pensar em como evitarão a conversão imediata. Eles põem como desculpa o fato de que ainda são muito jovens para se converterem e tentam adiar a sua conversão para dali a 7 anos, quando forem mais velhos ou quando se encontrarem em um leito de enfermidade. Como o homem é inimigo de sua própria salvação. Estou persuadido de que muitas vezes Deus visitou alguns de vocês com a sua palavra e inflamou suas consciências, e então vocês jogaram água sobre elas tão depressa quanto ele, pela palavra, lançava fogo. Cristão, o que teria sido de você se Deus tivesse aceitado a sua negação como resposta e tivesse dito: então, levarei a palavra da salvação a outro que a ouvirá? Pecador, converta-se, Deus diz. Senhor, eu não consigo, diz o pecador. Converta-se ou você será condenado, Deus diz. Eu tentarei, diz o pecador. Converta-se e você será salvo, diz Deus. Eu não consigo deixar os meus prazeres, diz o pecador. Meus pecados são muito prazerosos. Quão grande graça há em Deus para que Ele se importe com o pecador. Como é grande a paciência divina para com um miserável pecador. E se Deus dissesse agora: então, fique com os seus pecados e com os seus prazeres, e que eles sejam a sua porção e o único céu e felicidade que você conhecerá. Número 3. Mas Deus vem outra vez e mostra ao pecador a necessidade de que ele se converta imediatamente, de uma vez por todas. Ele faz com que o pecador fique tão fortemente convicto disso que já não consegue adiar a sua conversão. Entretanto, o pecador ainda tem uma centelha de inimizade contra Deus. E caso ele veja a necessidade de se converter agora, então ele deixará um pecado por outro, os grandes pelos pequenos, os muitos pelos poucos ou todos por um, e para por aí. E talvez suas convicções nem o levem a fazer isso, pois então ele se voltará da profanação para a lei de Moisés, e assim continuará enquanto Deus o deixar apegado à bondade própria que ele supõe possuir. Ele se torna um grande defensor do cumprimento da lei. Agora, ele será um bom vizinho, pagará a cada homem o que lhe é devido, abandonará seus palavrões, o bar, os jogos e os seus prazeres carnais. Ele lerá, orará, falará das Escrituras e será um homem muito envolvido com a religião. Ele desejará agradar a Deus e corrigir todas as ofensas que cometeu contra ele, e então fará orações, promessas, votos e muitas outras ações semelhantes, buscando persuadir a si mesmo de que agora ele precisa ser justo para chegar até o céu, e também passa a imaginar que serve a Deus tanto quanto qualquer outro homem o serve. Porém, ele faz tudo isso enquanto permanece tão ignorante de Cristo como o banco em que ele se senta, e não está mais perto do céu do que o fariseu cego. Ele apenas chegará ao inferno mais limpo do que o restante dos seus conhecidos. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Provérbios capítulo 30, versículo 12.
Deus não poderia abandonar esse pecador e expulsá-lo de diante da sua presença. Não deveria entregá-lo a si mesmo, iludido e caído em sua justiça própria, pelo fato de que ele confia nela e comete iniquidade. Mas a graça sustentadora preserva esse pecador. É verdade, como eu já disse, que essa conversão do pecador ainda é uma conversão, entre aspas, sem Cristo. Mas, número 4, Deus ainda continuará lidando com esse pecador em sua misericórdia e lhe mostrará a insuficiência de suas obras, a nulidade da observância de seus deveres e a imundícia da sua justiça. Isaías capítulo 28, versículo 20. Isaías capítulo 64, versículo 6. Digo isso a respeito do pecador cuja salvação da alma é graciosamente pretendida e operada por Deus, pois ele precisará ser despojado de tudo diante da luz do Evangelho. Tal pecador verá a vaidade de tudo e verá também que a justiça pessoal de Jesus Cristo é a única que foi designada por Deus para salvar o pecador da condenação que ele merecia por seus pecados. Mas o pecador, ao ver e sentir a sua própria nulidade, cai em uma espécie de desespero, pois embora ele possua uma opinião tão boa sobre si mesmo, a ponto de presumir ilusoriamente que é salvo, contudo, ele não possui uma boa opinião sobre a graça de Deus manifesta na justiça de Cristo. E, portanto, ele conclui que se a salvação é somente pela graça de Deus e pela justiça de Cristo, se toda a justiça de um homem é totalmente rejeitada no que diz respeito à justificação de sua pessoa diante de Deus, então ele está rejeitado. O motivo desse quebrantamento de coração é a visão que Deus lhe deu, uma visão da imundícia de seu melhor desempenho. A sua visão anterior das suas imoralidades o angustiou de alguma maneira e o fez se dedicar à prática de boas obras para aliviar a sua consciência. A sua motivação para isso estava nele esmo e ele se apegava a isso. Mas Deus o faz cair e agora ele vê que mesmo as suas melhores obras evaporam como o orvalho da manhã, ou voam como um pássaro, ou são como o joio que, ao ser peneirado, é lançado fora pelo vento e como a fumaça que se desfaz após sair de uma chaminé. Oséias capítulo 9, versículo 11. Oséias capítulo 13, versículo 3. Além disso, essa revelação da inutilidade da sua justiça própria também traz consigo mais uma descoberta da maldade do seu coração, de suas hipocrisias, de seu orgulho, de sua incredulidade, da sua dureza, de que ele está morto e em desacordo com todo o Evangelho e com a obediência requerida na nova aliança, os quais passam a ser considerados por ele como grandes pedras sobre os seus ombros, que os afundam ainda mais em dúvidas e temores de condenação. Ordene-o agora a receber a Cristo, e ele responde que não pode. Ele não ousa. Pergunte-lhe por que não pode. Ele responderá que não tem fé e nem esperança em seu coração. Diga-lhe que a graça é oferecida livremente, e ele dirá que seu coração não pode recebê-la. Além disso, ele não encontra, como pensa, qualquer disposição graciosa em sua alma, e, portanto, conclui que não é um participante da misericórdia de Deus, nem no sangue de Cristo, e assim não ousa crer. Por isso, como eu disse, seu coração afunda, ele morre em seus pensamentos, duvida, se desespera e conclui que nunca será salvo. Número 5. Mas o Deus de toda a graça não o deixa nessa angústia. Ao contrário, agora ele se aproxima dele mais do que nunca e envia-lhe o Espírito de adoção, o bendito Consolador, para lhe dizer: Deus é amor, e por isso não rejeita os quebrantados de coração. O Espírito Santo pede que ele clame e ore por uma evidência da misericórdia de Deus para com a sua alma. Ele diz: porventura você será guardado no dia da ira do Senhor? Assim, o pecador recebe algum encorajamento, mas não pode obter mais do que aquilo que tende a uma mera probabilidade, a qual é completamente destruída pela próxima dúvida que surge em seu coração. Então a alma é deixada novamente em seu estado anterior ou em pior sofrimento. Ela se queixa e se lamenta acerca de sua miserabilidade e é atormentada com 1000 temores da morte, pois ela não ouve uma palavra do céu, talvez por muitas semanas seguintes. Por conseguinte, a incredulidade começa a operar e remove o espírito de oração e a inclinação para ouvir a palavra.
O diabo se alegra com isso e diz que todas as orações que ela fez, todos os sermões que ouviu, todos os livros que leu e todas as companhias piedosas que teve, finalmente se levantarão em julgamento contra a alma e, consequentemente, ela já está condenada e já pode começar a escolher um lugar no inferno. A alma, assim desanimada, pensa em fazer o que lhe foi ensinado e, com pensamentos lúgubres, começa a desfalecer quando ora ou ouve a palavra. Porém, quando toda a esperança parece ter desaparecido e a alma conclui que morrerá e então será condenada, de repente o Espírito de Deus vem novamente e lhe comunica uma boa palavra de Deus que a alma jamais havia pensado anteriormente. Uma palavra de Deus que tranquiliza a alma, faz com que a incredulidade seja dissipada, encoraja a esperança em Deus novamente. Talvez o Espírito conceda à alma alguma visão de Cristo e da sua obra bendita em favor dos pecadores. Porém, assim que as coisas dessa vida começam a preocupar o seu coração, o pecador cede à incredulidade, questiona a misericórdia de Deus e novamente teme ser condenado. Ele também alimenta pensamentos severos sobre Deus e sobre Cristo. Passa a pensar que os encorajamentos passados foram ilusões ou meros delírios. E por que agora Deus não lança esse pecador no inferno por abusar assim da sua misericórdia e sua graça? Não! Ele terá misericórdia de quem tiver misericórdia e terá compaixão de quem tiver compaixão. Por isso, bondade e misericórdia o seguirão todos os dias da sua vida, para que habite na casa do Senhor para sempre. Salmo capítulo 23, versículo 6. Número 6. Depois de todas essas provações, Deus vem até a alma novamente, através de seu Espírito, e traz a graça que põe um selo sobre ela e comunica o perdão para a consciência. Ele testemunha que os seus pecados estão perdoados gratuitamente por causa do sangue de Cristo. E agora o pecador tem uma tal visão da graça de Deus em Cristo que amavelmente derrete o seu coração com tanta alegria e consolo. Agora a alma sabe o que é se deleitar com as promessas. Sabe também o que é comer e beber a carne e o sangue de Jesus Cristo pela fé. Ela é levada pelo poder da graça de Deus a cair de joelhos e a agradecer a Deus pelo perdão dos pecados e pela esperança de uma herança entre os que são santificados pela fé que há em Cristo Jesus. Agora, ela desfruta de calma e dos raios do sol. Ela lava os seus passos na manteiga e da rocha lhe correm ribeiros de azeite. Jó capítulo 29, versículo 6. Número 7. Porém, depois disso, talvez a alma volte a se esfriar, a se esquecer da graça que recebeu e venha a se tornar carnal e a se inclinar novamente para o mundo. Talvez ela venha a perder o desejo e o deleite pelas coisas celestiais, entristeça o Espírito de Deus e então retroceda lamentavelmente, abandone completamente seus deveres ou então passe a praticar esses deveres por mera formalidade. E por causa de tudo isso, torna-se uma vergonha para o Evangelho, entristeça o coração dos que estão despertados e profane o nome de Deus, e etc. Mas o que Deus fará agora? Ele aproveitará essa oportunidade para destruir o pecador? Não. Ele o deixará em paz em sua apostasia? Não. Ele o entregará a si mesmo para que ele se levante pela força de suas próprias graças, agora enfraquecidas? Não. Então o que Deus fará? Ora, ele buscará esse homem até o encontrar, o tomará para si e o trará de volta para casa. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Ezequiel capítulo 34, versículos 11 ao 16. Foi assim que Deus tratou o homem que desceu de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores. E foi assim também que ele lidou com o filho pródigo. Lucas capítulo 10, versículos 30 ao 35. Lucas capítulo 15, versículo 20. Não falarei detalhadamente sobre o modo como geralmente Deus busca os desviados, a saber, se ele sempre faz com que se sintam como se seus ossos estivessem quebrados, como fez com Davi, ou se ele fará com que vivam o resto de seus dias sob o peso da culpa e por causa disso andem em trevas, ou se ele os matará agora para que não sejam condenados no futuro,
no dia do juízo, como ele fez com os coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 30 ao 32. Deus é sábio e pode tornar amargas as coisas que o desviado ama. Ele pode fazer com que eles sintam como se seus ossos estivessem quebrados, e então salvá-los. Pode colocá-los no abismo mais profundo e escuro, e então salvá-los. Pode matá-los nesta vida e ainda salvá-los. E assim, novamente, a maravilhosa graça de Deus é manifestada, a saber que Israel não é abandonado, nem Judá do seu Deus, embora a sua terra tenha sido cheia de pecado contra o Santo de Israel. Jeremias capítulo 51, versículo 5. Número 8. Mas suponhamos que Deus não lide de nenhuma dessas maneiras com o desviado, mas que o ilumine novamente e confirme a remissão dos seus pecados uma segunda vez, dizendo: eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei. O que a alma fará agora? Certamente caminhará em humildade e santidade em todos os seus dias. Ele nunca mais voltará a se desviar? Isso pode ou não acontecer. Ela não retrocederá enquanto o seu Deus aguardar, pois embora os seus pecados sejam devidos a si mesma, a sua permanência em pé vem de Deus, bem como a sua restauração, caso caia. Portanto, se Deus deixar o homem por um instante, ele logo cairá novamente. Deus diz: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Quantas vezes Davi se desviou assim como Jeosafá e Pedro? 2 Samuel capítulo 11, versículo 24. 2 Crônicas capítulo 19, versículos 1 ao 3. Capítulo 20, versículos 1 ao 5. Mateus capítulo 26, versículos 69 ao 71. Gálatas capítulo 2, versículos 11 ao 13. Como está escrito: ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Jeremias capítulo 3, versículo 1. Aqui está a graça. Quantas vezes a alma retrocede, tais são as vezes que Deus a traz de novo. Digo isso a respeito da alma que será salva pela graça. Deus renova os seus perdões e os multiplica. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem. Jó capítulo 33, versículo 29. Número 9. Entretanto, veja ainda mais graça. Falarei sobre as vagueações do coração e sobre os erros diários. Refiro-me àquelas fraquezas comuns que ocorrem até mesmo no melhor dos santos e que estão presentes em suas melhores obras. Não que eu pretenda, pois não posso mencionar cada uma delas. Isso seria uma tarefa impossível. Esses cristãos transgridem muitas vezes por incorrer em pensamentos mundanos, impuros e vis sobre Deus, sobre Cristo e sobre o Espírito, bem como sobre a palavra, os caminhos e as ordenanças de Deus. Não posso afirmar com certeza, mas esses erros podem ocorrer centenas de vezes por dia. Até onde sei, há alguns santos que, antes de entrarem na vida, viveram o bastante para precisarem de milhões de perdões de Deus por falhas como essas. E todo perdão é um ato da graça realizado através da redenção que há no sangue de Cristo. Há dias em que pecamos contra o nosso irmão 70 vezes 7. Mas quantas vezes pecamos contra Deus hoje? Senhor, quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos, disse Davi. E também, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Salmo capítulo 19, versículo 12. Capítulo 130, versículos 3 e 4. Embora eu não possa descrever cada um desses maus pensamentos, contudo mencionarei alguns deles. Às vezes, eles questionam a própria existência de Deus ou insensatamente cogitam sobre como ele veio a existir inicialmente. Outras vezes, eles questionam a verdade da sua palavra e suspeitam da harmonia dela, porque seus corações cegos e suas cabeças estúpidas não conseguem reconciliá-la, algumas partes dela. Assim, todas as verdades fundamentais são, por vezes, passíveis de sua descrença e ateísmo. Chegam a pensar se realmente existe alguém como Cristo, algo como o dia do juízo, ou se haverá um céu ou um inferno. E Deus perdoa tudo isso por sua graça. Mesmo que creiam nessas coisas, eles ainda pecam por não terem pensamentos reverentes, elevados e santos sobre elas, como deveriam.
Eles pecam também por terem pensamentos bons demais sobre si mesmos, sobre o pecado e sobre o mundo. Permita-me dizer que muitas vezes flertam com um pecado conhecido e não lamentam como deveriam a respeito das fraquezas da carne. Muitas vezes, eles não se arrependem das inclinações para a vaidade que encontram em seus corações. Não direi que não se arrependem de modo algum, mas que quando o fazem é de modo superficial. Ah, quantas vezes Deus perdoa todas essas coisas através das riquezas da sua graça? Eles pecam por não andarem de modo correspondente às misericórdias recebidas. Eles são falhos em seus agradecimentos a Deus por elas, mesmo quando, sinceramente, reconhecem quão indignos são de recebê-las. Além disso, quão pouco da força que Deus lhes deu é gasta para o louvor dele. Porém, de todos esses pecados, eles são salvos pela graça. Eles pecam em seu desempenho mais zeloso e espiritual dos deveres. Eles não oram, não ouvem, não leem, não ofertam, não vêm à mesa do Senhor ou observam outros santos compromissos de Deus, senão com muita frieza, indiferença, distração, ignorância, etc. Eles se esquecem de Deus mesmo enquanto oram a Ele, se esquecem de Cristo mesmo enquanto estão à sua mesa e se esquecem da sua palavra mesmo enquanto a leem. Quantas vezes eles fazem promessas a Deus e depois as quebram? Sim, ou se eles mantêm as promessas exteriormente, o seu coração se enfurece ao cumpri-las. Como eles se esquivam da cruz e como não estão dispostos a entregar o pouco que têm por causa de Deus, embora tudo o que lhes foi dado seja para glorificá-lo. Todas estas coisas, e 1000 outras, habitam na carne do homem e podem, a qualquer momento, se manifestar neles por meio de muitas corrupções, pois é muito mais fácil para eles cortar sua própria carne do que controlar esses impulsos do pecado que habita neles. Essas corrupções e impulsos do pecado estão presentes em todos os seus deveres, em uns mais que em outros, e em todas as suas ações, à medida em que olham, pensam, ouvem ou falam. E esses males estão presentes especialmente quando o homem pretende fazer o bem, como Paulo diz: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E o próprio Deus se queixa que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, e isso continuamente. Romanos capítulo 7, versículo 21. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Logo, nós nos contaminamos continuamente com essas coisas em cada uma de nossas ações. Digo isso considerando o veredito da lei, misturando a iniquidade até mesmo com aquelas coisas que santificamos ao Senhor. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos capítulo 7, versículos 21 ao 23. Ora, o que pode livrar a alma dessas coisas senão a graça? Pela graça sois salvos.